quê? Por causa da contagem do tempo, irmãos. O tempo está sendo contado. E o tempo que nós temos é só esse tempinho aqui. Eu estou chegando no fim do meu tempo. Já passou o meu tempo. Meu tempo está acabando. E hoje nós vemos pessoas morrendo em todas as idades, jovens. Perdemos agora 2 membros da igreja aqui do Eliseu, um do Eliseu, outro do Bela Vista. Pessoas, o irmão Genildo, que tinha 51 anos. Um homem com 51 anos, ele pode se casar, pode fazer 12 filhos. Um homem com 51 anos é jovem. E perdemos a irmã com 43 anos. Então, qual é o tempo que você vai morrer? Eu sei que eu vou morrer logo, porque a minha idade já diz que estou já olhando aquela faixa amarela lá, a faixa da chegada. Mas não precisa ser idoso para morrer, irmãos. É por isso que a palavra de Deus adverte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela luz que você está recebendo hoje. Porque esse pode ser o nosso último culto. Um dia o irmão Genil estava lá no Eliseu, no culto. Nesse dia ele estava inspirado, falou em público, deu testemunho, coisa que não era costume dele. Ele não falava em público, ele nunca foi para a plataforma, ele nunca participou da atividade do culto. Naquele dia ele estava tão inspirado que ele falou sentadinho lá na cadeira, virou-se para a congregação e rasgou o verbo, disse tudo o que queria dizer sobre ele, sobre a vida dele. Aí no próximo culto, que foi o culto da quarta-feira, ele veio e ficou sentadinho, ele só sentava na mesma cadeira. E ele estava pálido. Foi no domingo. Parecia sentir dor. Foi no domingo, na quarta ele não pôde mais vir. Na quarta ele já não veio, exatamente. Ele veio no domingo. Branco, pálido, parecia que estava com muita dor. E foi o último culto dele. Será que ele sabia que aquele era o último culto? Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Coloque esse texto. A gente poderia agora orar e ir embora. Não precisa dizer mais nada. Pegue esse texto, faça desse texto uma lição de casa. Porque o tempo está passando e ele vai sumindo, não volta. E cada vez mais próximo nós estamos chegando daquela faixa amarela, daquela linha de chegada, irmãos. Porque quando a gente morre, pronto. Tchau. Se estava salvo, está salvo. Se estava perdido, está perdido. Não tem mais jeito. Mas Deus é bom. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. E Ele colocou dentro de nós um desejo de eternidade. Por isso, quando a gente canta assim, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Deus criou o homem, Ele colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. Se bem que a eternidade é um assunto que não cabe na nossa cabeça. Nossa cabeça não cabe o assunto da eternidade. É tanto que o texto bíblico diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana não é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu quero ler mais um texto, que é Eclesiastes 3, verso 11. Antigo Testamento, a minha Bíblia, página 460, Eclesiastes 3, versículo 11. Vamos ler? Todos já encontraram? Capítulo 3, versículo 11. E aqui nós entendemos por que as pessoas têm tanta rejeição pela morte. Uns têm medo de morrer. Outros que deveriam já ter morrido estão aí lutando para continuar vivos. Tem gente que já devia ter morrido há muito tempo, mas estão aí vivos, lutando para continuar vivos. É por causa desse texto. Vamos ler agora? Tudo, 3 verso 11. Tudo fez Deus formoso
no seu devido tempo. Também, pois, o quê? A eternidade do coração do homem. Bom, está bom até aqui. Deus fez tudo perfeito e colocou no coração do homem a eternidade. E aí, como todos nós sabemos, o pecado quebrou esse propósito de Deus, quebrou esse plano de Deus. E aí Jesus vem, recupera o que está perdido, pega aquele pedacinho cortado, emenda lá na eternidade, porque a nossa vida aqui é como um pedacinho que foi cortado, um pedacinho de linha que foi cortado do rolo da eternidade. A eternidade é um rolo, não tem começo nem fim, é como um pneu, não tem o começo nem o fim. E Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração e um dia foi quebrado. Aquele fio foi quebrado. Jesus vem, pega aquele pedaço quebrado e emenda nas pontas. Porque a eternidade começa no nosso coração aqui. Jesus disse: a água que eu lhe der, torna-se dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. A vida eterna não vai começar quando Jesus voltar. A vida eterna já começou no coração daqueles que aceitam o plano da salvação em Jesus Cristo. Amém? Então a nossa vida, ela é pautada em recomeços. E eu quero fazer um ligeiro resumo de alguns recomeços que aconteceram com o povo de Deus. Que os irmãos conhecem demais isso, mas é bom lembrar, para que sirva de lição para nós. Por exemplo, quando aconteceu o dilúvio, nós podemos pegar o dilúvio para cá, porque foi o maior recomeço do Antigo Testamento, se não um dos maiores recomeços, foi o recomeço depois do dilúvio. Não havia nada vivo na terra, a terra tinha passado tanto tempo coberta d'água, e aí a porta da arca foi aberta, saíram de dentro da arca Noé, sua família e os animais. Que recomeço extraordinário! Tinha tudo para não dar certo. Não havia folha verde para os animais, não havia fruto para os seres humanos. Tinha tudo para dar errado. Mas aquele recomeço manteve a humanidade em crescimento até certo tempo na história. E aí os relatos dizem que, passado algum tempo, Deus olhou para a terra e a contaminação, a violência, a maldade estava quase como no tempo do dilúvio. E Deus pensou: tem que dar um recomeço, tem que dar uma sacudida. E aí Deus, com o seu holofote, encontra Abraão. E aí Deus fala com Abraão. E em Abraão, Deus opera o recomeço. E aí Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os 12 filhos, os 12 filhos se reproduziram, viraram uma grande nação. E lá vem a história se arrastando, né? Depois que o povo de Deus passou 400 anos escravizados no Egito, chegou a hora do recomeço. Porque agora Deus levanta Moisés, no momento em que todos os bebês masculinos eram lançados no rio Nilo. Deus poupou a vida de Moisés, fez de Moisés um líder habilitado, preparado e capaz para tirar o povo do cativeiro e levar para a terra prometida. Grande recomeço, não foi, irmãos? Grande recomeço. Todos os recomeços do povo de Deus foram operados por Deus. O povo não fez nada para isso acontecer. Os recomeços da história do povo de Deus foram executados por Deus. E depois, mais 70 anos de cativeiro em Babilônia, que foi no tempo de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias. 70 anos que o povo passou sendo cativo em Babilônia por ser desobediente a Deus. Desobedeceram e foram levados cativos novamente por mais 70 anos.
E também houve um grande e lindo recomeço no tempo de Josias. Josias foi um menino que foi rei com 8 anos. Aqui não tem nenhum menino de 8 anos. Tu tem quantos? 10 ou 11. Tem nenhum menino de 8 anos aqui. Todos esses meninos que estão aqui no clube de desbravadores poderiam ser rei do povo de Deus. Qualquer um. Porque Josias foi coroado rei com 8 anos de idade. E Josias fez um dos maiores recomeços do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele fez uma tremenda reforma na fé do povo. Está lá em 2 Reis, capítulo 23. Nós não vamos ler, estou só lembrando para vocês. E se vocês ficarem curiosos com alguma dessas histórias que eu estou citando, eu estou citando o dilúvio, eu estou citando o cativeiro lá no Egito, 400 anos, eu estou citando o cativeiro na Babilônia, e eu estou citando a renovação espiritual no tempo de Josias. Se você ficou curioso por alguma dessas histórias, vá para o seu celular e veja essas histórias antes de você dormir. Porque as histórias da Bíblia, elas são como uma bolsa de sangue que o paciente recebe lá na UTI. Elas trazem vida para nós. E o maior de todos os recomeços foi o recomeço em Jesus Cristo e os apóstolos. Porque Jesus, ele teve coragem de apostar naqueles homens. Edificou a igreja, criou, fundou a igreja cristã, chamou aqueles homens desunidos, invejosos, implacáveis, injustos, ignorantes, homens como nós, os mesmos defeitos que nós temos. E Jesus chamou aqueles homens, entregou para eles a pérola do céu, a mensagem da salvação, e confiou naqueles homens. E aí aqueles homens precisaram passar por uma crise para poder buscar em oração, para poder receber o Espírito Santo, para poder exercer a função para a qual Jesus os chamou. Essa não é a nossa realidade, irmãos? Todo reavivamento acontece depois de uma crise. E nenhum reavivamento acontece sem uma busca constante em oração. No dia que nós acordarmos e percebermos que nós estamos vivendo uma crise, todo mundo vai orar. Porque hoje, se a gente fizer 40 madrugadas, quando termina tem 3 pessoas na jornada. Porque nós fizemos agora em janeiro, lá no Eliseu, 40 madrugadas. E terminou 4 pessoas. Sabe por quê? Porque o povo não está percebendo a crise. E quando eu estou falando de crise, eu não estou falando dos outros queimados, não. Não estou falando de coisa do mundo, não. Estou falando de crise dentro da igreja. Quando a gente acordar e perceber a crise que nós estamos vivendo, irmãos, toda hora vai ser hora de orar. O pastor falou um negócio ontem lá na central, e eu falo muito lá no Eliseu. De vez em quando eu falo isso lá no Eliseu. Irmãos, uma coisa que eu tinha uma santa inveja eram os cultos que os assembleanos faziam lá no vizinho Caíque. Eu trabalhava no Caíque. Agora, graças a Deus, estou aposentado. Mas eu trabalhando no Caíque, lá na esquina do Caíque, tem umas igrejas evangélicas lá. E tem uma igreja, irmãos, que todos os dias, ao meio-dia, 12 horas, as mulheres daquela igreja vinham das suas casas com a Bíblia, entravam para a igreja, fechavam a porta e pegue zoado, pegue grito, pegue alarido, roncos, clamores, louvores, berros. E eu passava, às vezes era bem na hora que eu passava, e eu ficava ouvindo aquele culto 12 horas. E eu pensava assim, será que aquelas mulheres não têm que ajeitar o almoço do marido? Será que aquelas mulheres não percebem que essa hora o sol é quente? Porque a adventista percebe que tem que fazer janta, que tem que fazer almoço e que o sol está quente. Mas aquelas mulheres, irmãos, elas não percebem que o sol está quente e nem que é hora de botar o almoço. Elas estão lá clamando. E aqui para nós, irmãos, eu tenho que o Espírito Santo seja derramado naqueles que estão